O líder da oposição, Luciano Zucco, anunciou na quarta-feira que vai entrar com um habeas corpus coletivo no Supremo Tribunal Federal em favor dos presos por envolvimento no 8 de janeiro. Além disso, a oposição segue em obstrução para pressionar pela inclusão na pauta da Câmara do projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos atos. Vamos ouvir uma fala do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, sobre essa estratégia dos parlamentares. Nós somos os primeiros aliados do presidente Hugo Motta para ser presidente da Casa. Continuamos sendo e seremos enquanto o mandato dele durar, que são 2 anos. E é por isso que nós temos autoridade para, com todo o respeito regimental, fazer a obstrução que estamos fazendo, apesar de alguns da imprensa ainda não entender que a obstrução ela é um processo em que você paralisa a casa ou retarda o processo. E aproveitando até o Marcelinho que me fez a pergunta, regimentalmente, quando nós estamos fora do bloco, a gente tem 13 requerimentos de obstrução para fazer e seria muito oportuno se regimentalmente a gente tivesse esse instrumento. Hoje não temos porque estamos num bloco só da eleição até que seja formada a comissão mista de orçamento que deverá acontecer nas próximas semanas, quando nós do PL sairemos do bloco e aí sim teremos efetividade ainda maior na nossa obstrução. Entretanto, para quem conhece o processo legislativo e muitos dos senhores e das senhoras conhecem, a obstrução ela é de 2 formas, ou paralisa-se ou retarda. O que nós estamos conseguindo neste atual momento, por conta do blocão que estamos pertencendo, é retardar as votações e vamos continuar até que o presidente Hugo Motta, que é o nosso aliado de primeira hora, decida sobre o PL da anistia. Nós não vamos desistir enquanto essa matéria não vier ao plenário. E vou ser claro, só não está na pauta porque sabem que nós temos os votos para aprovar e votos sobejantes. Nós temos, e aí quero deixar claro, e a minha gratidão ao presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, que me ligou e falou: Sóstenes, quem te disse que só 90% da minha bancada ia votar? Eu falei: o seu líder, doutor Luizinho. Ele falou: quero a lista dos outros que iriam votar contra, porque eu, como presidente, ligarei um por um e o progressista tem compromisso de dar 100% dos votos à anistia. Guilherme Resch, existe mais alguma medida que a oposição pode fazer para pressionar pela anistia? Pois é, Inácio, a oposição, o foco da oposição está todo nesse tema agora, na Câmara dos Deputados especificamente, né? No Senado a gente não tem visto os parlamentares tratando muito sobre isso. Mas ontem mesmo, né, além dessa coletiva de imprensa ali pedindo anistia já, né, fazendo esse anúncio do habeas corpus coletivo, esse habeas corpus até explicando um pouco melhor, o Zucco, ele anuncia ali que na verdade ele é para presos, por exemplo, que tem idosos ou que tem alguma debilidade, né, algum problema de saúde, por exemplo, então que é um habeas corpus para que seja concedido a esses presos do 8 de janeiro, a prisão domiciliar, né, como aconteceu com a Débora Rodrigues dos Santos, por exemplo, que foi aquela que perdeu mané na estátua à justiça, né? Enfim, o Zucco detalhou esse habeas corpus e ontem mesmo ele e a líder da minoria, Caroline Detoni, fizeram a entrega também para o presidente da Câmara, Hugo Motta, de um relatório que, de acordo com eles, apresenta ali abusos e violações de direitos de presos do 8 de janeiro. Né? Também mais uma tentativa ali de pressionar o Hugo Motta, então, para que se paute o PL da anistia. Além da própria obstrução, né? Eles continuam na obstrução, como o Sóstenes ali estava comentando, falando, inclusive, que tem essa promessa de que eles vão tornar mais efetiva, né, futuramente, quando saírem do bloco parlamentar que o PL está integrando atualmente, e aí puderem apresentar requerimentos de obstrução, mas de qualquer forma a gente já observa de fato nas comissões, ontem mesmo no plenário, como eu comentei mais cedo no programa, o PL fazendo a obstrução, outros parlamentares da oposição também, né, falando ali que estão em obstrução, que querem a anistia pautada urgentemente, que não vão parar enquanto não for pautada. E a gente, enfim, são essas 3 estratégias basicamente, além também da instalação, da criação, que houve há alguns dias, de uma subcomissão para investigar, né, violações e abusos, essas violações e abusos de direitos de presos do 8 de janeiro que a oposição diz existir. Né? Então, teve a criação da subcomissão, teve a apresentação ontem desse relatório para o presidente da Câmara, Hugo Motta, o anúncio do habeas corpus e a obstrução. Então, são uma série de frentes aí, uma série de medidas, né, que a oposição vem fazendo na Câmara dos Deputados, com esse foco total, de fato, para que seja pautado o PL da anistia. Mas a gente precisa chamar atenção só para esse fato, para essa fala
líder Sóstenes Cavalcante em relação a já ter os votos, né, para aprovar. Isso eu confesso que eu duvido um pouco, né, assim, eu duvido pelo menos, porque nenhum requerimento de urgência foi apresentado, né, e isso foi até alguns líderes têm apontado, falando, cadê o requerimento de urgência? Se ele diz que tem as assinaturas, por que não apresentou até o momento? Não teve um requerimento de urgência apresentado, porque para ser pautado no plenário, né, não ser votado antes nas comissões, precisa de um requerimento de urgência, que o Sóstenes vinha prometendo que iria apresentar, mas até o momento não foi. Então é um pouco curiosa, né, a fala, ele fala que já tem os votos para aprovar, mas nem o requerimento de urgência foi apresentado até o momento. Rodolfo Borges, pensando na manifestação que deve haver agora nesse domingo aqui em São Paulo, da base oposicionista a Bolsonaro, se essa movimentação for bem sucedida, tivermos um número grande de pessoas, de manifestantes, isso pode ser mais um empurrãozinho para conseguir mais votos para essa anistia? Não diria mais votos, mas eu diria que o convencimento para o Hugo Mota, sim, mas esse detalhe para o qual o Guilherme chamou a atenção é interessantíssimo. Se não foi apresentado ainda o requerimento de urgência, significa sim que eles não têm os votos, porque se eles tivessem, eles estavam pressionando para votar já. Mas o que a gente tem dito aqui, e já faz alguns dias que a oposição aparece naquele mesmo lugar na Câmara, na frente do microfone, para falar sobre o mesmo assunto, é de que eles precisam deixar esse assunto, está definido isso, em voga pelo maior tempo possível. E aí, até conseguir aprovar alguma coisa, até alguma vitória. Agora, se o pedido de urgência não foi apresentado ainda, eles não têm os votos ainda. Aí sim, pode ser que no domingo, se tiver muita gente lá na Avenida Paulista, o discurso fique mais forte e Hugo Mota seja convencido de alguma forma a fazer um sinal, nem que seja a comissão especial, porque nem essa comissão especial ainda foi estabelecida, né? As duas alternativas que estavam sobre a mesa era essa, a urgência e aí a votação no plenário, e aí depois jogar para o Senado e ver o que acontece, ou então a criação de uma comissão que permitiria à oposição fazer de uma forma mais organizada, é isso que eles estão fazendo todos os dias, porque eles precisam todo dia agora de algum motivo para aparecer na frente, ali diante do microfone para falar. Então, ontem foi o Ramagem, hoje é o habeas corpus coletivo. O que vai ser amanhã? Vai ter que ter um outro assunto. E aí já sexta-feira eles já não vão mais estar por ali. Mas vão ter que dar um jeito de deixar o assunto em voga e falar aí nas declarações para a imprensa, nas suas redes sociais, sobre esse assunto para fazer o contraponto ao processo pelo qual o Bolsonaro vai ser julgado.